Ok, eu vou falar um pouco como foi essa experiência desse jogo que a gente produziu, né? Que vai ser lançado agora no final do ano, que é o Team Kona. Eu vou falar um pouco da minha área, né? Realmente, que é o UI UX, e vou passar um pouquinho bem por cima das outras áreas e as interações que a gente fez com elas, né? Que foi feita essas interações. Vai ser bem, assim, eu acredito que vai ter muito conteúdo, como o Thiago eu mostrei para o Thiago, então tem muito conteúdo que foi selecionado. A gente pode acabar deixando alguma coisa por fora, mas eu acho que vocês podem perguntar depois, ter uma interação. A gente fez bastante coisa, então eu estou tentando resumir o trabalho de um ano aqui. E eu estou muito ansiosa, não sei se todo mundo via minhas palestras, mas eu sempre ficava ansiosíssima para poder falar sobre esse jogo e finalmente eu posso falar. E agora vocês me aguentem. E é isto. Primeiro falando um pouquinho sobre mim, né? Quem sou eu? Sou Brena Cardoso, eu venho de Maués. Maués é um município fronteira com o Pará, um Baixo Solimões, então é a terra do Guaraná, ali tem umas fotinhas do lado. E como começou a minha relação jogos e minha relação com os jogos? Começou tudo lá, na verdade. Começou nas locadoras de videogame que tinham lá na cidade. A gente... Era muito comum ter naquela época locadoras de videogame, né? Nem todo mundo tinha console em casa, então a gente ia lá e ficava jogando, pagava e ficava lá, e às vezes nem necessariamente a gente ficava jogando, se assistindo. Na verdade, era tipo um serviço de streaming da época. Era a galera jogando ali e um pessoal no teu ouvido reclamando que você é ruim e ok. Era basicamente isso. Com o tempo, depois um pouquinho maior, né, eu ganhei, o meu pai veio para Manaus e trouxe o Mega Drive. E nele tinha um Sonic 2, e foi aí que, tipo, minha paixão por jogos aumentou ainda mais, tipo, de ver o gráfico, de editar, ter um videogame 24 horas por dia, então, tipo, era ter toda essa interação. E eu era muito apaixonada e curiosa, né, em saber como é que funcionava essa questão de animação e interação. Então, tipo, é muito fantástico. Você aperta um botão, ele sai pulando, ou ele faz uma bagunça. Então, tipo, foi muito apaixonante. Tanto que eu tenho uma fotinha aqui, estou com a camisa do Sonic, me sinto super feliz. É um sonho. Tem um pouquinho? Ok. Os jogos me acompanharam bastante, assim, durante toda a minha adolescência, né? Eu sempre gostei de jogos de outros gêneros. E eu tinha um pouco do foco de aprender animação e querer produzir jogos. Tanto que eu fazia alguns jogos RPG Maker, não sei se todo mundo está familiarizado com essa ferramenta de desenvolvimento. Você faz um jogo de RPG, ele tem tudo pronto, é mais você setar as informações e ele vai produzir um joguinho para você. Nisso tudo, isso me ajudou bastante na escolha da minha área, né? O que eu queria fazer da vida. Na época era desenho industrial, na UPAM eu tinha visto, né, a grade curricular, e eu queria muito, 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 muito entrar, porque eu via, assim, que era basicamente o que eu queria. O que eu imaginava que eu queria, na verdade, porque a gente acha que desenho industrial é desenho, então tem esse problema. Mas eu não consegui uma vaga para a UFAM, né? Eu acabei não entrando na UFAM, mas eu consegui uma bolsa para uma particular. E eu optei pela Uninorte, que é onde eu sou formada em design gráfico, por conta de uma matéria que tinha, acho que lá nos períodos finais, que era animação. Eu queria muito fazer animação, né? Tinha aquela ideia, assim, a pequena Breninha ficava assim, faz animação, faz jogo, ficava gritando no ouvido e eu ouvia ela sempre. Então, a faculdade me trouxe alguns conhecimentos legais, ela me trouxe professores maravilhosos também. Isso foi em 2011 que eu entrei e fiz a faculdade. Eu tive toda uma interação legal, um network também bem importante, que me ajudou bastante, né? E entender o que era o design, que o design gráfico não é necessariamente uma coisa que é só... Todo mundo imagina que é só você criar conteúdo gráfico e expor, fazer folheto. Só que tem toda uma questão por trás, uma comunicação visual. O design gráfico é uma comunicação visual, é você entender e tentar compartilhar a essência, o objetivo daquilo que te foi passado para o visual. Então, eu descobri isso e me apaixonei mais ainda, né? Nos últimos períodos que eu fiz a matéria de animação, foi 2013, até que eu vi essas reportagens aqui na época,
E tinha acabado de sair o Wakewood, né, que era um dos jogos aqui amazonenses. E eu falei, nossa, que jogo aqui em Manaus. Caraca, que legal. E depois veio também a outra empresa que foi a Petfabric, que ela tinha fechado um acordo com a Sony na época. E eu falei, nossa, jogo? Jogo? E aí eu fiquei assim pensando, caraca, dá pra fazer jogo no Amazonas, dá pra fazer jogo aqui em Manaus. Será que eu consigo, sabe? Nessa época também, no final da faculdade, teve uma palestra de um dos sócios da Petit Fabric, né, aquela empresa, essa empresa aqui de baixo, que ele falou, né, um pouco sobre ele, e uma das coisas que me encantou bastante na palestra dele foi, ele era animador, e ele falou que ele era de Parintins. Eu falei, bicho, se ele é do interior também, então eu também consigo. E eu coloquei isso na minha cabeça, né? Eu quero fazer jogo, eu quero ter, eu quero correr atrás desse sonho, eu quero me manter nesse mercado, eu quero entrar nesse mercado. Foi aí que no meu último período, eu fiz meu TCC. O meu TCC foi um livro animado de lenda amazônica. Tinha mini-jogos, então meio que eu juntei um pouco de design de interação, que é montar as telas, um pouco de questão de personagem, um pouco de jogo, né? Tentei implementar algumas coisinhas. E aí eu tinha esses dois lados, né? Animação e jogo. Pelo menos ali, alguma coisa me servia e eu ia tentar me encontrar. Nessa época, em 2014, o Ocean tinha acabado de abrir. Eu não sei se todos conhecem, mas o Samsung Ocean é um centro de treinamento da Samsung aqui em Manaus. Tem em São Paulo e tem na Coreia. Acredito que posso estar errado, mas enfim. É um centro de treinamento e, na época, eles estavam tendo mini cursos sobre jogos e um curso intensivo de jogo, sobre desenvolvimento de jogos. Só que para entrar nele você precisava ter um portfólio, né? Então eu montei todo um portfólio e passei no Ocean, né? Eles viram o potencial e foi aí que eu comecei a entender um pouco mais como que se construi o jogo, como que é o desenvolvimento de jogo. Trouxe um pouco do meu background de ilustração, um pouco do meu design de interface, que eu havia aprendido também na faculdade, um ótimo professor, um ótimos professores, amanhã também que vai ter até uma palestra com um deles. Então, juntei tudo isso e comecei a moldar esse meu conhecimento dentro dos jogos. Lá também foi o meu primeiro contato com a Black River. Foi em 2014 e aqui teve essa não foi a foto da palestra, mas foi em 2015. Teve o primeiro jogo que eu vi da Black River, que foi o Five Monsters. Eles fizeram uma palestra assim, em sequência com parte da equipe. E aí eu fui ver, e eu vi a qualidade de jogos deles, e eu falei, meu pai, eu quero isso pra mim. É jogo, então, nossa, sempre me empolgou muito, eu sempre fiquei mais animada e mais empolgada em querer fazer, em querer correr atrás. E eu cheguei a conversar com eles, tanto que eu tenho uma camisa deles, porque eu não sei de jogo em 2015, hoje eu uso porque eu trabalho lá, mas enfim. Eu conheci a Marcela Vessiani, na época ela era concept de lá, hoje ela está na Alemanha. Mas eu conversei, ela foi super legal. Na verdade, todos eles foram bem legais, assim, conversando. Você podia conversar, eles iam tirar todas as suas dúvidas, iam super amigáveis, assim. Então, nossa, eu me apaixonei, eu falei, nossa, Black Mirror vai ser legal, que legal. Ai, eu quero. Só eu consigo um dia? Não sei, quem sabe. E foi lá no Ocean que eu comecei a conhecer também como que implementar animações, personagens. Comecei a mexer geralmente mesmo na ferramenta que a gente utiliza de desenvolvimento de jogos, que é a Unity. Se você for ver, eu também sou muito maleável, né? O Thiago, no começo da palestra, falou um pouco que a gente acaba, no design, a gente quer aprender um monte de coisa, a gente vai mudando, então meio que eu sempre fui tentando acrescentar mais alguma coisa para o meu conhecimento, então, eu sabia que era necessário. E aí, com o tempo, empreendedorismo, né? Vamos falar um pouco. Um dos objetivos do Ocean era você sair de lá com uma startup, uma empresa, uma mini empresa, vamos falar assim, já que não sei se todo mundo está familiarizado com esse termo, que tivesse jogo, que fizesse jogo, né? Uma empresa de jogos, assim, uma empresa de jogos. Então foi aí que eu conheci os meus 3 colegas na época, que se tornaram sócios, que se tornaram amigos. Então, um ponto legal falar que a gente não se conhecia, então isso foi uma coisa legal, esse ponto lá.
que aqui a gente tem a Bárbara, o Marcelinho, que a gente acabou de convidar ele, e o Christian, que também é dev, e ele está disponível. Então, nós formamos uma startup, uma empresa de desenvolvimento de jogos. A gente começou com o jogo plataforma, mas a gente viu que esse nicho a gente não conseguia, não gerava assim, tanto recurso, né, pra gente. Então a gente focou em um outro mercado, mas mantendo o personagem principal, que era do primeiro jogo de plataforma. E a gente foi moldando a nossa empresa e acabou se tornando uma empresa de desenvolvimento de jogos infantis que tinha um propósito sempre a mais de gerar um conhecimento ou, como eu posso dizer, tinha um propósito de ajudar, talvez, em questões que não eram tão abordadas, né? Tipo, inteligências emocionais. Assim, todo mundo conhece as inteligências de matemática, língua portuguesa, mas não sabe que existem outras além dessas. Então, a gente trazia nos nossos jogos algumas coisas que apresentavam esse conhecimento para a galera que não sabia que existiam outros tipos de inteligências emocionais. Ou o termo, né? Então, com o tempo, de sócio ficou somente eu e a Bárbara, maravilhosa. E a gente foi chamando mais meninas, né, pra gente trabalhar com a gente também. Tem a Laila e a nossa outra dev. Tem a Laila que era concept art 2D. Então, a gente foi moldando a nossa empresa e a gente conseguiu um investimento. Anteriormente, quando a gente estava ali em 2014, 2015, até acho que 2018, a gente não tinha investimento, então era de manhã, eu trabalhava e de noite eu fazia jogo, porque o jogo é o que me move, e eu não sei te dizer, é minha paixão. E em 2018 a gente conseguiu investimento no edital e a gente conseguiu levar adiante esse sonho de todo mundo estar na empresa, né? Eu e a minha sócia, a Bárbara. E a gente fez um jogo de inteligência emocional em AR, que ele apresentava técnicas de comportamento, né? Se você tinha raiva, como que você poderia lidar com aquilo? Ensinar para a criança como lidar com a raiva. Enfim, esse tinha sempre um propósito. Então, no meu background, então vem isso, né? Eu venho lá de longe. Eu sou apaixonada por ilustração e eu sempre tentei desenvolver isso um pouco. Eu esqueci de falar que meu pai é artista plástico, então meio que ele sempre foi um pouquinho do meu espelho assim, eu sempre quis fazer um pouco do que ele faz. Design gráfico, que foi minha formação, games, minha paixão, e empreendedorismo me ajudou bastante a me moldar e entender quais são as minhas limitações e como é que funciona o mercado. Então, esse é o meu background. Aí, aconteceu de eu receber uma oportunidade, né? A vaga de UI UX surgiu na Black River e a pequena Breninha veio de novo e falou, olha lá a vaga, tenta, faz seu nome, faz jogo, é o teu sonho, você tem uma camisa, tenta. E foi que eu consegui entrar na Black River. E essa é a Black River hoje. Tem em torno de 40 pessoas aqui. São muitas áreas. Tem galera de desenvolvimento, animação, UI design, rigging, não sei se eu estou falando desse nome, que é montar, né, os personagens, game designers. Tem muita gente aí. É muito incrível, assim. Nem todos fazem parte do mesmo projeto, e é uma coisa legal falar. No meu projeto, acho que tinha em torno de 9 pessoas, não consigo lembrar, mas é dividido entre projetos. Cada um dos pessoalzinhos aí dentro entre projetinhos. E é isso. Entrei na Black River, foi no começo do ano, foi em 2019. Tava uma correria medonha, porque eles estavam indo para uma conferência lá fora, São Francisco, GDC, de desenvolvimento de jogos. E eu entrei, eu tava extasiada, eu não sabia o que fazer, eu só sabia que eu tinha acabado de entrar num lugar que eu queria tanto, há tanto tempo, e tava uma correria, eu não tava entendendo o que estava acontecendo, eu não tava entendendo muito não. E aí o pessoal viajou, mas falou que eu ia fazer da vida ali, né, e que projeto eu ia estar. Eles falaram que eu ia estar no projeto de console. Eu fiquei desesperada pra caramba. Eu fiquei, meu Deus, anteriormente na minha empresa eu trabalhei com mobile, com seus jogos de celular e jogos para computador, então, e não era uma escala tão grande, então
console foi uma coisa que me deixou muito preocupada. Porque muitas interações, eu nunca tinha mexido com isso. Mas vamos lá, né? Tá tudo bem. Vai dar certo, vai dar bom. Então, como parte da equipe havia viajado, outra parte ficou. E o meu colega de design também, ele é pesquisador e UX também, que é mais direcionado a isso, que é o Juan. Ele virou para mim e falou, cara, lê a documentação, vai lá, lê, vê que tá bom, e tenta entender um pouco como que vai ser esse jogo, como que é esse jogo. Tem coisa que já fizeram aí, então lê e tenta entender, né, como que funciona esse jogo. Então, primeira dica, senhores, leiam a documentação. Foi o que me falaram. E aí eu comecei a entender um pouco do que era esse jogo. Esse jogo, não, vocês vão ver ao longo dessa palestra que no final ele se tornou outra coisa. Ele tinha só uma essência ali. Ele só tinha o formato do que ele era no começo, basicamente. Mas a mecânica ele foi mudando e foi se moldando. Esse jogo que eles estavam levando para lá ia ser um jogo que ia ser uma extensão de um dos jogos do Black River, que é o Baluma, que ele é um jogo, se vocês forem ver na imagem aqui, é um jogo que ele trabalha com puzzle e tem umas mecânicas de física. Você pega as bolinhas, joga e uma coisa meio pinball, assim, enfim. Ele tinha um conceito principal, né, que é ser uma bolinha, um personagem que ia destruir tudo, mas ele era super destrutivo, dava tudo errado, e ele queria consertar as coisas, sabe? Então, esse era um conceito principal. Aí tem o gênero de gameplay dele, que era Casual Game, e ia ser a primeira experiência do estúdio com o console. E era uma responsabilidade muito grande. Uma coisa legal de dizer também é que parte dessa pesquisa, dessa documentação aqui já estava encaminhada. Então, o UX, né, a experiência, como é que a gente faz jogo, né? A gente precisa focar no mercado e no jogador. Foi coisa que também eu aprendi na minha empresa, né? Porque a gente tinha que manter a empresa e a gente percebe que a gente não faz jogo só pra gente. O meu jogo foi de plataforma que a gente fez porque a gente gostava, e os outros jogos a gente tinha um propósito, porque tinha que entender o mercado, atender o mercado. E aqui tem aqui um pouquinho dos questionamentos que foi primeiro levantado nessas primeiras reuniões. Não vou ler todos, mas basicamente para a gente entender o que o jogador quer e o que tem no mercado, o que a gente quer atingir nesse público de consoles, se a gente precisa ver a questão visual do personagem, né? Se isso é importante para o jogador, se ele vai comprar esse jogo por conta dessa imagem. Enfim. Esses são os pontos altos e os questionamentos que estão. Avançando um pouco, também tinha uma tabelinha com competidores. Eu coloquei aqui bem por alto e só para explicar, mostrar para vocês como que é esse fluxo de desenvolvimento, né? Que a gente tem que passar por ele. Esses primeiros competidores eram divididos entre console e PC. Então, essa primeira parte aqui também de cima, fala sobre consoles. Então, haviam feito essas pesquisas direcionadas em 3 grandes tópicos, que eram os primários, secundários e terciários. O que acontece? Naquelas questões anteriormente, a gente precisa responder elas e a gente vai procurar competidores que talvez atendam 1, 2, 3 ou todos aqueles requisitos. Então, esses que atendem todos aqueles requisitos, que são a essência, o que realmente a gente quer para o nosso jogo, são os primários. São os carinhas que vão estar mais parecidos com o nosso... Vão ter toda a essência que a gente quer no nosso jogo. O Capitão Toad tinha uma questão da forma, do visual, da gameplay mais fechada, enfim. No secundário, a gente tem o Mario Odyssey. Uma daquelas questões ali falava sobre no mercado de consoles, então o Mario Odyssey era um que estava em alta, né? E também tinha essa questão de plataforma. A gente queria entender como que esse público, ou como que esse público se comportava com esse tipo de jogo. Então, o que a gente tem os secundários e os terciários são umas coisas bem mais distantes, ou eles respondem só pelo menos um daqueles requisitos. Tanto que o Banjo-Kazooie, ele tinha um daqueles questionamentos que anteriormente foi mostrado, que era da música. Se a música era importante para o jogo, se o jogador gostava da música, ou isso fazer jogar. E o Banjo-Kazooie tem uma ótima trilha sonora, então ele fica ali interciado. Feito isso, a gente vê os pontos altos e fortes, os fortes e os fracos,
E também ver um pouco, né, de review, ler o que os jogadores estão falando sobre isso. É muito legal ter toda essa interação. Com tudo isso, com toda essa pesquisa, eu nem coloquei todo, só coloquei bem por alto mesmo, é feito de pessoas. As pessoas são uns personagens, como posso dizer, um jeito de apresentar para o público-alvo. Você sabe que é um público de faixa etária tal e que faz isso, mas aqui é o jeito que você faz de você deixar ele mais humano, dar um nome para ele, inventa uma historinha, respondendo todas aquelas questões que anteriormente foram pesquisadas, e tu tenta moldar e apresentar isso para a equipe. O Persona é bem interessante porque, além de ter toda essa parte humana, né, do jogo, que você vai olhar e falar, um cara desse vai jogar no jogo, uma moça dessa vai jogar no nosso jogo. Ele também vai ajudar a equipe a lembrar que o jogo não é para ela, que o jogo é para esse pessoal. Então, é bom ter isso aqui em algum lugar para você lembrar e passar, não. Se eu tô vendo uma coisa assim que não tá bom pra mim, mas não é pra mim, é pra essa pessoa. Tá? Avançando. Aqui a gente tem a demo, nesse meu período. Opa, calma. Calma, gente. Atenção. Deixa eu dar uma atenção aqui. Opa. Já pode ser da conta cheia. Mas aí eu, gente. Problemas técnicos. Ok. Estou tentando voltar para a tela de novo, gente, me ajudem. Quem sabe não faz ao vivo, eu não sei o que acontece. Spoiler! Preciso de ajuda. Como é que eu Acho volto? que se você colocar o mouse mais para baixo, vai aparecer os controladores. Daí tem aqui a setinha para a esquerda e você pode voltar. O primeiro ícone. Já apareceu o controlador, mas eu não estou conseguindo fazer ele voltar para full screen. Acho que voltando na tela onde estava o vídeo, se você passar o mouse por cima do vídeo, aparece os controladores do vídeo. Aí, ó. Aí você consegue. Não, sim. É que vocês estão vendo a tela inteira ou vocês estão vendo a barrinha da tela da apresentação? Eu estou visualizando o slide que está o vídeo e no topo está a barra do navegador. Pois é, eu queria retirar isso. Será que é antes? Bom, no atalho do navegador... Ctrl F5 e F11. F11 deixa full screen. Não está funcionando. Ctrl F5? F5 vai atualizar. Não! Gente, deu ruim. Muito. Não tem problema não, a gente volta lá onde a gente parou. Tá, vamos voltar lá. Com calma, eu não lembro qual é o slide, mas a gente chega lá. Vamos falar. Ao vivaço. É assim mesmo. Espera um pouquinho. Passado. Pausa para pegar. Ok. Como eu havia dito, né? Durante esse período, eu fiquei vendo a documentação e estava rolando a demo. Aqui eu estou trazendo assim, bem por alto um videozinho para conseguir encontrar os problemas técnicos. Então eu tentei gravar de uma maneira que desse pelo menos para você entender como que era a gameplay. Nessa primeira demo a gente tinha duas mecânicas de pular. A gente tinha mecânicas de pular da Dash, que é esse empurrão forte que a gente tem. E basicamente o objetivo do jogo era você coletar os cinco cristais do jogo e encerrar.
gameplay. E chegar no final da fase, ponto A ou B, ponto B. Era bem simples, era bem prático, assim, foi uma aprendizagem bem legal. Nele, o que acontecia nele é que uma das coisas que aconteciam nele era que ele não mexia a câmera, então era uma câmera sempre que se movimentava de acordo com o que a gente queria, não era com o que o jogador queria. Foi um dos pontos que também, quando eles voltaram, né, da conferência, foi analisado. E nesse período que eu fiquei, enquanto eles estavam apresentando, né, lá para publishers, apresentando o projeto para fora, foi tentar entender o que já tinha no jogo e tentar entender um pouco de como que os similares se comportavam, né? Como que os jogos se comportavam. Então, se a gente for ver aqui, eu fiz algumas telas bem em cima das outras telas. Eu pegava fonte que já existia, eu pegava imagem que já tinha, e eu ia setando e colocando em cada parte da tela como que eu imaginava que seria uma tela legal, como que seria uma outra tela pensada desse jeito. Não coloquei todas, porque foram bastante propostas, mas uma coisa também foi percebida, foi que assim, a gente tinha que criar uma questão de humanizar e também criar empatia com o nosso personagem. E aí, tentar no botãozinho na tela de Game Over, acontece que na maioria dos jogos eles trazem um ícone, alguma coisa que mostra o impacto assim, você morreu, que terrível. E também tem essa questão de eles apresentarem os status do jogo com as cores, aquelas cores que geram atenção, que tá tudo ok, e tipo crítico, que é o verde, o amarelo e o vermelho. Ok. Avançando também a gente foi agora realmente a gente vai começar a fazer a questão visual do jogo. Então, entender. Uma coisa importante é que existia no começo também daquela movimentação, tinha esses 3 pilares, que seguir a temática do jogo, ter uma imersão junto com a narrativa do jogo e o minimalismo. Eram 3 pilares que a gente queria para o jogo, que foi estabelecido anteriormente. E também ele tentar validar eles com alguns outros jogos, né, sem ser aqueles. Então começou o UI Benchmark. Aqui a gente pontua pontos fortes também, a gente vê o que eles trabalhando, o que não é bom, o que é bom, e a gente tenta comparar, sempre estudar e verificar. Tem muita pesquisa e isso é importantíssimo. Eu sentei, joguei alguns, mas foi mais visual nesse caso. E fui pontuando no caderno qual era o que era bom, o que não era bom, o que se adequava no jogo, o que não se adequava nesse jogo. Também fiz aquela questão de primário, secundário e terciário. Tanto que tem um jogo de corrida aqui, que é o Dirty Tree, que é um jogo de corrida nada a ver, mas como o nosso personagem era uma bola, ele tinha um dinamismo, eu achei o conceito dele, de como ele trabalhava as telas dele, era interessante. Então eu coloquei aqui. Avançando aqui. Nesse UI Benchmark, eu dividi, né, em 2 categorias que a gente descobre que existem nos jogos, que são a parte front-end, que ela agloba toda a parte de menu. Então, a parte que você vai interagir, o jogador vai realmente interagir com a tela do jogo, com a parte de menu, opções. Você vai ter essa tela exibindo ali, vai te ajudar nisso. E HUD, que são aqueles menus que trazem feedback durante a gameplay. Tipo, barrinha de vida, status, experiência, aqueles botões que realmente estão dentro do jogo. São aquelas imagens que estão no momento de gameplay. Desculpa. Para esse benchmark, né, para não pegar todas as telas, foram selecionadas essas macros, né, essas principais, para a gente ver como que se comportava toda essa questão do visual do jogo. Foi o menu, New Game, Continue, Level Select, New Game e o Game Over. Eu vou passar por uma de cada, rapidão, porque muita coisa. Aqui tem um pouquinho
três, né, bem menu, que foram bem interessantes, que também validaram um pouco do que a gente havia proposto e também deram alguns insights legais. Tem o Super Lux Day, que ele traz aquele conceito minimalista, mas não flat. Ele tem um menu claro e você consegue destacar claramente cada botão separado, segregado. Cada um dá pra você ter uma legibilidade muito boa. Ele traz o personagem, né? Ele cria uma empatia com o jogador, então já tem esse tipo de imersão que a gente queria propor. E ele é bem bonito, bem claro e bem direto. Aqui no Banjo-Kazooie já tem, a gente tem um menu, mas ele já é um pouco mais poluído, mas ele tem daquele fator de imersão ao jogo, porque se você for ver, né, atrás tem uma animação que mostra o cotidiano dele, então meio que você cria uma empatia, já cria uma história na sua cabeça, coisas assim. Então ele também já traz isso, né, uma coisa que foi bem pontuada. E o Toy Story 3, ele é muito convidativo e também tem esse fator de imersão. Quando você entra no menu principal, você vê o quarto inteiro. E ao você clicar no Start, qualquer botão, você vai passeando por cada menu, mas ele vai mostrando um personagem ou uma parte da historinha, assim. Então, ele cria toda essa imersão. Legal que a gente tira coisa também no jogo. Ok? E agora a gente tem aqui alguns exemplos também de HUD, né? De interfaces durante gameplay. Tem o Super Duck Tales, tem um feedback interessante, né, nessa tela dele de jogo. E também uma coisa legal a pontuar, que tem um carinha do personagem, então ele seja uma empatia nele também. A gente tem o Jax and Dexter, que ele tem um conceito que que traz muito esses jogos de plataforma 3D, que é o minimalismo. O minimalismo existe, né? A imersão existe ali, e só quando você interage com alguma coisa que popa um ícone, alguma coisa assim, para te informar o que está acontecendo. Então, tem isso, né? Ele também já está validando algumas coisas que a gente anteriormente tinha pesquisado. E ele também traz aquele fator de mostrar os status através das coisas. Aí aqui a gente tem o Conquer Bad for Day, que ele já trabalha uma questão de animação quando você recebe dano na barrinha de vida dele. E também tem um ponto que é importante, que é assim, ele não tem tantas vidas, ele tem, no caso, ele tem 4 aí. Que é uma coisa clara e simples também, que segrega ali unifica, né, a imagem ali. E com isso, né, com toda essa pesquisa, com todas essas coisas, eu meti para fazer um pouco de conceito para tentar passar para a equipe. Eu criei um primeiro conceito de como esses insights, essas ideias que haviam sido propostas ali, que foram coletadas, elas se comportariam no nosso jogo, e usando os pilares. Então, eu peguei umas imagens que são do concept art, né? Então, eu só quis pegar, desenhei um pouco, mostrei onde ficaria cada ponto, né? Tentar propor isso. Uma ideia, talvez no menu principal, é que tipo, o personagem tivesse lá exposto, fazendo alguma animação para a gente interagir com ele, ter esse momento kit. E trazer a carinha dele na HUD, né, no momento do jogo, porque o nosso personagem era uma bolinha, ele não aparecia sempre. Ele aparecia no final do jogo, né? Quando você concluía a fase, ele aparecia lá, mas, poxa, ele é tão fofinho, por que não tocar ele em outros lugares também? E algumas outras telas de seleção de fase, de save, foram acontecendo. E com isso, né, eles entenderam como seria a proposta, como seriam os pilares, o que a gente estava querendo no futuro. Então, esse conceito foi validado. Então, a gente segue em frente. Agora sim, vamos que vamos. Agora vamos começar a fazer as coisas acontecer. E começa o fluxograma. Começa a jogar o jogo de referência. Isso é legal, porque no estúdio tinha jogos de referência. Então, era sentar, jogar, pega o caderno. O que acontece se eu apertar esse botão? Para onde que eu vou? Qual a próxima interação? Tentar prever, entender qual o botão e qual tela vai ser a próxima. Então, esse era o trabalho do fluxo.
Era sentar, jogar e ficar analisando. E entendendo, né, como se comportavam essas telas. Nesse trabalho, é importante dizer que tem que estar com o game design, tem que falar com o desenvolvimento. Na verdade, tem que falar com todo mundo, porque todo mundo vai olhar esse fluxo. Então, é bom saber se eles estão entendendo o que você está fazendo também, porque é uma coisa assim, acho que o pessoal... Eu cheguei a dar uma mentoria que alguém falou que não sabia o que era um fluxo, e eu fiquei, mas, gente, porque, assim, a gente sempre foca nas telas, em toda a parte de produção, né, de telas, de interface, tudinho, mas a gente não sabe. Mas a gente tem que saber que, antes disso tudo, tem um fluxo que ele vai ajudar quem é desenvolvedor, quem é artista, todo mundo que vai olhar aquilo ali vai entender o teu jogo. Então, é uma parte essencial, né, que tu tem que realmente saber conversar com todas as áreas para ter um fluxo legal. O primeiro fluxo foi esse, de gameplay, do Gunflow, né, do Polaris. Polaris Synchrona. Eu posso falar Polaris às vezes, só para refutar aqui, porque era o nome fictício que tinha no jogo. Como a gente não tinha o nome ainda fechado, então esse era o nome que existia lá. Então, esse foi o primeiro fluxo que eu fiz. Ele foi conversando com o game designer e os desenvolvedores, então meio que a gente conversou junto e também vendo como que os outros jogos se comportavam. Dele veio outro, que foi de cutscene. Como que ia se comportar cutscene dentro? Então, conversa com animação, conversa com GD, conversa com engenharia. Estão entendendo? Não estão entendendo? Aí tem outro fluxo de como funciona a questão de salvar o jogo. Outro fluxo. Conversa de novo. Aí gente tal. Eu estava fazendo de maneiras separadas, então no final junta tudo e vê se todo mundo entende, né? Já que todo mundo tem que conversar aqui, vamos juntar isso aí. E vale lembrar que esse não foi o último fluxo. Coisas aconteceram, muitas coisas aconteceram, vocês vão ver lá no futuro. Mas só para mostrar que, tipo assim, necessariamente o fluxo também não precisa ser a coisa mais linda do mundo, mas ele precisa ser só entendido por toda a equipe. Então, não te limita a, sei lá, a deixar bonitinho, mas no máximo faz ele ser legível para todo mundo, tem desuma e tu consegue entender. Então, isso é importante, conversar com toda a equipe. E comunicação no jogo é essencial. Vamos agora para o usuário frame. Depois de fechar, né, de validar, de entender, todo mundo entendeu como que vai se comportar o jogo, a gente vai para o usuário frame, que são as telas, os esqueletos das telas. Pega a rabisca, vê jogos, gameplays, tenta entender, conversa com desenvolvimento, conversa com game design, tenta ver como é que funciona, se é possível ou não é possível, se está entendido, se é isso mesmo, e aí você vai fazer tipo um esqueleto. Não é ainda, nesse momento você não vai pensar em fazer nada bonito, você só vai pensar em fazer uma coisa funcional e marcar o seu território ali. Essa tela vai ser assim e vai ser assim. E vai ser desse jeitinho aqui, mas depois a gente ajeita a questão visual. Mas tem que saber como vai se comportar. Isso também vai ajudar na parte de desenvolver com o pessoal que fez. E os wireframes, eu coloquei finais, mas não são todos os finais aqui. São mais para demarcar, como eu falei. Aqui vai ser um ícone que vai ser de um coletável raro, aqui vai ser um ícone de um coletável comum, aqui vai estar o personagem, aqui vai ser a questão de lista, né, de botões. É mais para todo mundo ver e vislumbrar como é que vai ser o jogo. Uma coisa bem legal, mas bem legal, que eu aprendi lá, com meu querido professor, que não trabalha mais lá, o professor Kumaru, foi o Atomic Design, esse conceito bem interessante que tem, que vem muito de aplicação, de aplicativo, que é você não ver tela como um todo, mas sim por componentes, por partezinhas, assim, para poder moldar a tela. Antes eu fazia a tela toda, eu pegava, montava e pensava na tela como um todo, então era muito trabalho, dava muita dor de cabeça. Tempo não existia. Então, esse conceito me ajudou bastante, justamente porque como a gente...
eu estava testando, eu estava vendo dentro da ferramenta, né, como funcionava o jogo, tinha algumas telas, e eu queria também acrescentar algumas. Eu fui vendo que, tipo assim, mas não tem arte final, como é que vai ser? Não sei como é que vai ser. Então, esse conceito veio para falar assim, você não tem ainda o que é final, é tipo o wireframe, mas você pode componentizar, desculpa, que depois que tiver um final, você só modifica, né? Coloca por cima, altera. Então, eu comecei a pensar as coisas dessa maneira. Eu comecei a pensar no pequeno, né? No mínimo até o macro, no micro ao macro. E então, ele tem algumas artes, algumas imagens, né? De cada componentezinho separado. E aí a gente tem as moléculas que elas têm esses componentes já dentro de um outro grupo, que eu sei que eu posso reutilizar isso aqui no menu de seleção de mundo, eu posso reutilizar isso, essa parte de título, talvez no começo da fase. Esses componentezinhos, que também ajuda o pessoal de desenvolvimento a puxar eles quando for necessário. Então, isso é uma coisa bem interessante. Então, eu comecei a pensar mais assim, em átomos, em moléculas, organismos e, por fim, as telas. E aqui tem algumas telas que foram criadas dentro da Unity, já testando um pouco como funcionava, mas para mostrar para a equipe como que se comportava, né? Como que eu esperava que fosse essa questão de interação e animação de cada componente. Opa, volta. Como eu falei, né, a gente não tinha ainda uma arte, a gente não tinha um visual fechado, o jogo estava crescendo e estava evoluindo. E isso era um pouco complicado para mim, porque tipo, eu queria começar a testar e ver como estava dentro do jogo, mas não tinha ainda esse conceito, não tinha alguma coisa fechada. Então, para poder criar esse Style Guide, que é um documento que ele traz todas as informações de estilo de como vai ser as telas. Como vai ser o visual da tela, né? Como vai ser cada comportamento de elemento dentro de uma tela. Então, a gente parou para sentar e entender como que é a narrativa, como que seria a narrativa do jogo. Foram feitas, né, ideações, que são reuniões que a gente conversa e tenta buscar fazer uma interação com todo o time e tentar entender o que trazer algumas ideias para aumentar um conceito. Os game designers, eles foram eles que começaram isso, eles foram eles que levaram para frente, né, eles fizeram essas reuniões e foi chegado no conceito, já no documento de narrativa principal, porque a narrativa ela ia ajudar em tudo, ela ajudar desde a mecânica do jogo, como que vai se comportar o jogo, como que ia ser a tela, como que ia ser a animação, como que tudo. Então, chegou a nossa narrativa, que trouxe muito também do que a gente tinha colocado lá no começo, né, como era o primeiro jogo, né, que é o nosso personagem, ele quer manter o mundo funcionando, mas aí alguém chega, faz a estrago de enorme, inventando a palavra, um estrago gigante, e tipo, deixa de tudo pra cima, de perna pro alto. Então, esse é o ponto principal. A gente quer manter o equilíbrio, mas alguém ou alguma coisa chega e desequilibra tudo. E aí surgiu essa temática de ordem e caos em Yang, né? Se manter o equilíbrio do bem e do mal, tudo isso. Eu só coloquei mesmo nesse slide, mas é um documento PDF bem grande, então tipo, tem muitas informações e o game designer poderia muito bem falar como foi isso. E é isso. Com isso, eu ainda estava muito com bloqueio criativo, eu não sabia o que fazer ainda, porque o Tato me falou que ia ser isso e eu falei, mas como que eu faço? Então, o meu colega, Juan, né, ele também chegou e falou assim, bora fazer uma ideia que bora tentar fazer as coisas acontecerem, vamos tentar sair um pouco e pensar o que a gente pode extrair desse documento, né? Então foram separadas essas primeiras palavras, a gente fez essa sessão de ideação, a gente começou a sentar e foi pirando. Quando eu digo pirando, é pirando mesmo. Tem muitas coisas ali que estão totalmente aleatórias, tipo Power Rangers, e arroz mal feito,
Meu Deus, agora que eu vi isso. Enfim, muita coisa a gente coloca nesse momento você não se limita, então você só coloca. Então, coisas que iam de acordo com essas palavras em cima. Então, foram selecionadas 3, que foi o Kitsukuroi, a Balança das Almas e programas de TV dos anos 80. Esses 3 conceitos principais foram selecionados. E a gente fez um painel semântico, a gente foi atrás de imagens e foi juntando. Programas de TV. Programas de TV, eles tinham muitas coisas que são de formas e também eles eram causas. Então, meio que eles tinham um conceito ali do que a gente queria do jogo. Então, pesquisando e vendo essas imagens, a gente acabou pegando alguns elementos ali que batiam ou que traziam um pouco podiam acrescentar mais no jogo, né? Com esse conceito narrativo. O Kitsukuroi é um conceito bem legal. É uma arte japonesa, né? Que você conserta as coisas com ouro. Então, é um conceito bem interessante que, tipo assim, você quebra algo, mas depois que você conserta, depois que ele se remolda, ele se torna muito mais valioso, porque ele foi colado com ouro, né? Então, tipo, ele tem um valor muito mais. Então, ou seja, a reconstrução dele é muito mais valiosa nesse processo de retornar. E esse conceito, assim, foi bem legal também pra gente. E na Balança das Almas, veio da mitologia egípcia, se não me engano. Sim, da mitologia egípcia, que é do deus Anubis. Que ele fala, né, que, tipo, quando você morre, né, ele vai lá e coloca a tua alma na balança e se ela tem que ter o mesmo peso que uma pena. Se você tiver menos peso, mais peso que a pena, então fica lascadinho. Mas, enfim, esse conceito que gerou outras pesquisas bem interessantes, porque a gente trouxe mitologia, a gente foi entrando numa parte mais étnica, então foi buscando conceitos de nações, de civilizações antigas, então foi juntando uma coisa com a outra, a gente chegou naqueles elementos visuais ali. Com isso, eu comecei a rabiscar, eu comecei a tentar viajar, montar, moldar, formar alguma coisa ali que desse para colocar na tela. E surgiu a primeira proposta. A proposta aqui, ela traz um pouco dos elementos, né? Ela tenta fazer ali alguns desenhos rústicos e antigos e tenta deixar aqueles detalhes talhados de pedra no botão. Ele tinha essa coisa bem mais forte e colorida que a gente queria trazer com a pesquisa. Bom, não foi aprovado. Não foi aprovado e também eu estava fazendo uma coisa que, sim, era errada, que custou também muito, né? Que, como eu falei, né, eu mexi diretamente na ferramenta, então eu queria ver funcionando. Então eu acredito que até isso me fez ficar bloqueada, porque eu pensava muito no técnico já. Então, tipo, se eu fizer assim não vai funcionar, se eu fizer aquilo, então eu acabava me limitando muito. Aí o diretor de arte chegou e falou, não, você não tem que falar, não. Você tem que vir aqui conversar comigo, a gente vai validar, a gente vai entender, a gente vai tentar fazer muitas propostas para poder fazer acontecer. E então eu comecei realmente a soltar mais também a imaginação. Eu fui indo fundo e fui fazendo as coisas sem pensar tanto na parte técnica. O diretor de arte me ajudou muito, 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 porque ele é o cara que tem a visão geral do projeto em questão de arte mesmo, de visual, de animação, ele conversa com todo mundo. Então, e uma coisa bem massa que ele fez foi criar um outro painel semântico em cima das coisas que a gente tinha pesquisado. Então, parte do conceito que foi pensado ali foi expandido para o jogo, e agora de uma maneira mais central, né? Mais diferente, ele tinha uma outra visão, e isso foi bem interessante para a gente. Então, foi criado um outro painel semântico. Ele mesmo fez uns conceitos mais fechados, ele criou uns tribais, ele fez isso aqui, ele criou tipo, uma metodologia própria, porque imagens próprias para a nossa metodologia do nosso jogo. Ele é maravilhoso, sigam o Doug do Militares, ele é incrível. É muito bom, ele também me ensinou muita coisa, então ele foi uma pessoa muito didática, humilde e melhor. Então, com isso aqui,
começou a expandir mais horizontes e isso aqui ajudou bastante tipo, para colocar em textura, em 3D, em tudo começou a envolver todo esse conceito de essa mitologia, esses tribaizinhos aqui. E aí, avançando, foram geradas outras propostas para validar, tem muitas propostas, eu coloquei só algumas imagens aqui só para vocês terem noção. E eu esqueci de dar zoom ali, mas é engraçado que dessas propostas, uma coisa que o que chamou realmente a atenção foi uma coisinha, só um elemento, foi o botão. O botão do jogo, não sei se todos vão conseguir ver, porque realmente eu esqueci de dar zoom nisso aqui, mas o botão do jogo, ele tem um contorno que ele é irregular, é como se ele fosse rabiscado num lápis ou numa caneta. E ele é todo, embora ele seja um elemento que ele é redondinho, ele também é errado. Então, ele trazia um pouco do caos e da ordem que a gente queria trazer. E também ele tinha alguns componentes que lembravam coisas cartoons, desenhos cartoons. Então, ele virou pra mim e falou assim, isso aqui é legal, por que tu replica isso pra todo o jogo? Pra toda a tela. Então, não sei, vamos tentar, né? Vamos tentar. E aí, foram essas telas finais. Isso tudo aqui não é dentro do jogo, então, desculpa. São propostas, né, feitas no Photoshop, no Illustrator, e aí foi tentando validar esse conceito de rabiscar em tudo, de ter ali no menu, no rabisco, fazer isso que os povos, as civilizações antigas tinham, né? Esse não foi o botão ainda final, mas o conceito geral foi, então o botão final é esse carinha aqui. Sempre tinha um rabisco que não era exato, então isso é uma coisa que a gente trouxe pro jogo. Beleza, e uma coisa legal de se falar também é que o nosso bebê também foi crescendo. Ele foi evoluindo desde o começo e todo jogo começou a evoluir, todo mundo começou a andar junto, então tipo, foi um momento bem legal, assim. A gente tem reuniões de entrega e quando ela chegava essas últimas as reuniões de entrega, a gente via que cada um fazia, ou tudo junto, então tipo, era mágico, assim, você vê todas as coisas funcionando, todo mundo conversando bem, então isso era bem legal, então teve toda essa evolução. Eu trabalho com o pessoal de 3D aqui, a galera de 3D, e o concept art também, diretor de arte, que fez os conceitos. Beleza? Vamos passando. E agora sim eu podia mexer na gente. Nossa, como eu queria mexer na gente. Eu gosto de ver as coisas funcionando, eu gosto de estar ali. Então, foi a hora que havia chegado e eu comecei a fazer essas exportações, essas implementações dentro da tela. Vamos lá. Uma coisa interessante, né? Aqui eu trabalhava muito, mas muito diretamente com os desenvolvedores. Então, era conversar, era sentar e a gente tentar entender como que seria melhor para o nosso projeto, como é que ia funcionar nele também. Então, eu sentava com a Daphne, maravilhosa Luísa, e ela me falava assim, o conceito principal dessas barras, né, que a gente tem, durante o jogo a gente tem três tipos de fase, a gente tem três tipos de biomas, de cenários diferentes, né? Tem uma coisa que é mais fogo, outra que é mais floresta e uma que é mais industrial. Então a ideia era que cada vez que você passasse ou quando você entrava nesses mundos, que acontecesse essa transição, a interface toda tornava a cor daquele mundo. Então, como é que eu ia fazer isso? Como que se ia comportar isso? Como que era uma boa forma para a gente tentar aplicar isso, né? Então ela criou um script dentro da própria ferramenta, né, de desenvolvimento, que ele chamava as imagens que eu queria, eu não pintava as imagens, eu fazia as imagens em tons de cinza, são essas aqui, colocava lá, e eu ia testando as cores que mais se adequavam ao cenário do jogo com esse script. Então, foi muito prático, muito didático, assim, é muito legal você conversar com desenvolvedores, né, entender e ouvir o que eles têm para falar e dar a sua opinião. Então, é legal ter uma boa comunicação com esse pessoal porque eles fazem as coisas funcionarem. Então, vocês têm que ter
amorzinho ali, tem que existir uma união dos dois lados. E então aí foi nas implementações que eu comecei a entender algumas outras coisas, né? Antigamente eu colocava tudo só na tela. Aqui não, eu comecei a entender que aquele conceito de componentização funciona aqui dentro. Que você tem aquele componente que vai aparecer sempre ali, que vai sempre aparecer aqui no outro menu, então eu não preciso fazer 2 vezes, eu só peço para eles chamarem esse componente. Eu fui entendendo também que, assim, eu tinha fazer uma animação muito longa, mas eles cortavam a animação em pedacinhos, porque tudo era chamado por código. Então foi uma coisa que eu fui aprendendo também, que é aprender a saber qual, assim, documentar, né, que tipo de animação que vai vir depois, né, de entender. E um pouco de tudo, de animação, como funcionava dentro da Unity. E isso foi uma coisa bem grande, bem grandiosa, assim, para o meu PC. E aqui tem um teste. Opa, calma. Vai dar erro de novo, gente, mas é bonitinho. Aqui tem um teste de HUD e como funciona dentro, como que está funcionando dentro do jogo. Consigo avançar? Consigo? Só para comentar um pouco. Aquilo ali foi como estava funcionando a interface. Então, teve a implementação, né? Eles ajudaram com isso e a gente ia testando como estava dentro do jogo. E aí, algumas coisas eu só fazia, talvez, as coisas e eles que chamavam. Então, teve essa edição. E também teve trabalho do pessoal de áudio também, que via a animação acontecendo e iam buscar sons para tentar bater com o que estava sendo exibido. Aqui eu vou falar um pouco da edição de fluxo. A gente errou, eu errei bastante, assim, como foi o primeiro projeto, né? Muita coisa a gente aprendeu. Durante a produção, a gente foi adicionando coisa. Aquele fluxo que eu falei lá anteriormente, aquele bem grande, não foi o final, porque muita coisa foi sendo acrescentada e a gente foi vendo que precisava e que era necessário. Então, eu acredito que por conta do tempo e porque a gente estava tão empolgado também inserindo bastante coisa, algumas coisas foram deixadas de lado. E depois foi adicionando, então já estava naquele momento muito, pilha, vamos fazer acontecer, mas apareceu isso, coloca isso. Então isso gerava muito, realmente deu um estresse e uma preocupação. Então, hoje eu já aprendi que não, a gente tem que realmente sentar, a gente tem que conversar e ver o jogo como um todo. Até essas telas que podem parecer pequenas, né, de contato que você tem tipo, para informar quando salva o jogo ou coisinhas assim, são super necessárias. Isso faz uma diferença enorme. Então, hoje, nesse ano, esse novo jogo que a gente está fazendo também, eu já estou aplicando um pouco do que eu aprendi, aplicando e tentando ir várias. E é isso. Vamos pensando. E daí a gente começou a produzir. Aí sim a gente começou só vai, produz. E a gente estava muito empolgado, mas estava muito empolgado mesmo. Pensa nas pessoas empolgadas, era a gente. A gente foi adicionando muita coisa mesmo durante o caminho. E antes eu tinha falado daquele script que só mudava a cor, né? Aí a gente viu que tava tão legal. Pô, mas não dá pra, quando você entrar na fase, mudar também, tipo, o visual dele, não ia ser legal. Nossa, ia ser legal, ia ser massa. Tá legal, vamos fazer. Aí faz muitas propostas, adiciona. E além disso, tinha outras coisas para implementar, né? Como eu falei, tinha houve edição do fluxo e eu tinha que corrigir coisas. E aí eu pedi ajuda, porque eu não podia carregando daquilo. Então aqui tem até eu não conseguia nem pensar em outras coisas. Tipo, eu estava aqui sentada em fazer uma coisa focada para esse mundo de industrial. E tinha um mundo do deserto, que tinha outras questões mais fogo, elementais, e eu não conseguia produzir. Eu não estava conseguindo fazer
Então eu pedi ajuda da Kátia, que na época ela era estagiária lá. Então ela fez esse mood board e trouxe uns conceitos para você ver, né? Como, tipo, necessariamente você não necessariamente precisa saber desenhar tão bem, mas você tem que saber passar a ideia. O visual é muito importante. Ainda mais que eu estava vidrada e eu não sabia que caminho levar. Então, quando eu vi aquilo, eu falei, putz, dá pra fazer assim, eu tive várias ideias. Ela me ajudou bastante nesse sentido. Então, eu fui criando, desenvolvendo e aí criou mais uma interface do outro idioma. Ah, meu Deus, onde eu tô fazendo? Aqui, pronto. E durante todo o longo do projeto, né, eu comecei a aprender coisas novas. E como a gente estava produzindo muito, eu precisava me inserir mais na produção, no desenvolvimento com a galera, porque eu, às vezes, ficava parado porque eu precisava validar alguma coisa. Então, eu trouxe isso muito lá do começo, né, de conhecer, eu gosto muito de aprender. Então, você estava falando para o pessoal até falar como que funcionam essas ferramentas que vocês criaram. Porque lá dentro, eles criam ferramentas, a gente cria ferramentas para ajudar a melhorar o jogo, a facilitar para todo mundo. Então, a Luísa fez uma ferramenta incrível de blocagem de fases, então você podia montar ali conformemente você queria a fase. Então, eu fui entendendo, eu fui aprendendo com ela como é que funcionava aquilo, como é que ia ser, como que seria legal. E aí eu fui fazendo as minhas próprias mini fases, que seria a seleção de fases e entendendo. E aí, como tinha muita demanda de 3D também, eu me meti a fazer essa bolinha em 3D e esses componentes em 3D e fui fazendo. E foi era jeito de se virar. Eu queria ajudar, eu não queria, porque cada coisinha, até essa troca de botão, tu quer o fluxo de alguém que está desenvolvendo. Alguém está fazendo alguma coisa, não deu certo aquele botão, não é do controle certo. Vai ter que parar a pessoa para fazer isso, então, tipo, por que eu não posso fazer? Então, eu ia as ferramentas que eles tinham e atuava eu mesma nas coisinhas. Então, tipo, era muito entender e ajudar e, cara, aqui é um time, a gente precisa estar todo mundo junto. E é isso. Certo, gente? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as plataformas, né? Que são as nossas amigas aqui. Tem muita particularidade de cada uma delas, mas eu vou falar mais do que é da minha área, porque realmente aconteceu elas têm umas diferenças muito grandes, assim, de desenvolvimento, de design, então eu vou mais me aprofundar no que de minha área. Foi mais as questões de controle, né, de botões e essa parte de interação. E uma coisa legal de se informar é que essa documentação de como vai funcionar a habilidade, como vai ser documentado os controles, é feita pelo game design. O game design vem, a gente faz os testes também, a gente tenta juntar com a equipe para ver se o controle está gostosinho, que é uma palavra que eu gosto de falar muito, que tem que estar gostosinho. E aí, a gente vai para frente. Uma coisa importante, eu acho que a mais chatinha de todas foi o switch. Porque assim, o Switch tem 4 tipos de controle. Conta esse que é dual, conta quando você só deixa um direito, esquerda, acertei, que é legal, e o Pro. A gente anteriormente tinha feito, eu acho que foram só três controles. Porque a gente achava que o direito e o esquerdo eram a mesma coisa. Mas não. Assim, não é mesmo. Outra coisa é que a gente estava replicando a nossa temática, o nosso visual para todos os botões, então tipo, isso também foi replicado para os botões do Switch, né? Vai ficar bonitinho, por que não? Mas não pode. Uma coisa importante também é que a resolução do Switch, do coisinha aí, do portátil, 1280 por 720. Daqui a pouco a gente vai ver coisa sobre resolução que não fora com olhares assim. Então, aqui a gente tem já a parte correta, né, de como se fazer. A senhora, entendo, quer ver, né? Quer que tenha um padrão Nintendo, então tem que respeitar isso dela, tem todas essas questões, mas não. É uma questão que a gente vê até em design, que é você manter o branding da tua empresa. Né? Então tem que existir aquilo, tem que atender todo o objetivo da empresa.
Então, aí aqui tem alguns exemplos de controles, né, de botões, né? Eles têm dois tipos de aplicação, que são a escura e a preenchida, e aqui é só os contornos. Então, uma coisa legal de se fazer também, quando se vocês quiserem tentar agora, eles estão aceitando o desenvolvimento de índios, né? Vai ter uma parte do desenvolvimento do Brasil, recentemente foi dita, pela Nintendo. Atentar isso. Eles querem uma coisa para Nintendo, eles querem que seja multi, que seja um cara, que seja a carinha dele. Então, é bom pensar nisso aqui. Passando um pouco, a Microsoft, a Xbox, né, não teve tanto problema assim, ele era mais prático. Também como a gente estava construindo em cima deles, da Sony e da Microsoft, já estava mais, mais ciente, estava ciente, né, como que funcionava as coisas. A gente pode aplicar, no caso dele, a gente pode aplicar o botão com a temática do nosso jogo, do nosso visual. Tem que atentar os botões, tipo, as nomenclaturas deles mesmo, né? Que eu fiz a besteira de colocar L3 e R3, e não é L3 e R3, né? Porque L3 e R3 é pra PS4, uma vergonha pra cara. E eu procurei saber o nome disso, não tem nome, é só um ícone. Esse ícone representa esse botão, ele não tem um nome. É um R, um negocinho. E uma coisa importante é que eles têm os portais da Xbox, então no menu principal tem que conter essa informação. Isso é uma coisa importante. E Sony também trabalha muito bem com toda essa questão de padrão Sony, marca Sony e do PlayStation, né, do PS4. Mas como a gente estava trabalhando também em cima, então parte foi validada já com eles, então tinha já foi mais fácil assim que as outras. Mas eles têm um documento gigante, de muitas páginas, falando sobre o uso do controle. Então, tu pode alterar um controle para o teu estilo visual, mas tem que estar nos padrões dele. Muita coisa. Tanto que eu acho que eu deixei o primeiro, porque eu não queria briga. Não só validar e deixar fazer acontecer. Então, foi feito isso aqui. Tem que ter um pouquinho, né? Como funciona uma tela de como funcionam os combos dos nossos jogos do jogo. E eu fiz a maior burrada da minha vida, que foi, cara, jogo para console, multiplataforma, muita coisa acontecendo, que legal! E o PC? Eu esqueci do PC. No final do jogo, no final da produção, já tava tipo, ali, legal, estamos terminando, legal, funcionando. E aí foi testar, foi criar, né, a build, né, o arquivo para colocar para a plataforma e para o PC, né, computador. E começou a quebrar tudo, porque eram outras resoluções, e eu não tinha pensado nas resoluções porque eu queria produzir, e aí tava tudo aquilo. Eu esqueci de colocar o botão de Quick Game no menu principal, porque eu tava pensando tanto console, que você aperta o botão, né, porque é o logo do jogo, do console para sair, que eu esqueci dessa interação importantíssima com a PC. E eu tava desesperada, eu fiquei... Todas as telas quebraram e eu não sabia o que fazer na minha vida, e meu pai, o que eu faço? E aqui, tanto que a gente também teve muita mudança, assim, em questão de... A gente só colocou os controles no teclado, mas também tinha o mouse. A gente acabou não mapeando isso, então também foi um aprendizado. E aqui. Mas um colega, o Fernando, nosso rigger, que é o cara que faz esqueletos dos personagens, né? Ele também ajudou muito nisso. Ele me ajudou, né? Ele sentou e falou, não, vai ficar tudo bem. Eu falei, não vai. Mas ele criou dentro da Unity, ele criou um layout, um formato ali que eu podia adequar as telas e elas eram responsivas. Então, tipo, eu podia colocar, tem um cantinho lá que você vai colocando a resolução das telas e elas vão se moldando. Então, aí você vai vendo se ela vai quebrando ou não, se vai quebrando ou não. Então, tipo, ele me ajudou com isso e ele também fez algumas para tentar moldar e deixar tudo certinho.
E foi de grande ajuda, assim, eu sou super grata e hoje eu estou replicando isso para o nosso próximo jogo, então isso é legal. É um aprendizado bem legal e eu nunca esqueci isso nunca mais na minha vida. E eu até pensei assim, cara, como eu não cheguei a pensar isso lá no comecinho, se você for ver que tem, nas duas resoluções tem uma diferença muito grande, ele fica um pouco mais esticado. Ele foi feito para você, pra ele sempre repetir, mas mesmo assim ainda continua esticado. A outra wide é muito pesada, assim, para pessoas presas. Então, aí eu comecei a pensar, por que eu fiz essas barrinhas? Era um conceito de dois lados, mas aí eu nunca mais, não sei se eu quero usar isso na minha vida, porque quebrou tanto. E, droga, alinhamento. Idiomas, uma coisa importantíssima também. A gente pensou desde o começo em português e inglês, né? Que, pelo não, é língua global e todo mundo sabe, todo aquele negócio. Só que depois a gente descobriu que ia ser global mesmo, ia ser multilíngua, ia ter localização, serviço de localização, então ia ter uma tabela com todos os tipos de línguas do mundo. E aí, em algumas línguas, não tem, não é a mesma coisa, tipo, não tem o mesmo tamanho, tem uma frase muito maior, muito mais complexa, né, tem toda essa questão. Então, eu comecei, teve todo esse processo de novo, de movimentar, de você ver o campo do texto. Então, uma regra é tenta pensar, assim, em outras línguas também, ter essa questão da visibilidade em outras pessoas. E testa, faz um testão, vê se não está quebrando as coisas, se é funcional, não é funcional. Uma outra dica bem importante que também me passaram é que quebrou todos os caracteres de línguas orientais, mas tem essa fonte muito importante. Essa fonte, né? E a do Google, que ela mapeia parte dos caracteres dos glifos orientais. Então, tipo, a maioria deles, ela consegue alcançar. Então, se você estiver fazendo alguma coisa que exija ser multilíngue, porque aqui fica aparecendo os quadradinhos sumidos, usa anotações C, J, sucesso. E aqui, algumas telas do jogo, certo? As telas finais, né? Eu coloquei algumas aqui, porque, né, como o jogo ainda não saiu, eu não vou apresentar tantos spoilers, assim, produção. E aqui tem as telas finais, aqui ficou um pouco do jogo, como é que tá funcionando, como ficou nessas telas. Um pouquinho de como foi essa mudança de temas, né? Que tem aqui o industrial e também tem o deserto. Um pouco aqui também como funcionam essas telas de interação, né? No front-end. E, não posso esquecer os testes. A gente fez testes, né, no meio do projeto e no final do projeto. Esses primeiros testes aqui foi um dia das crianças, a gente acabou tendo uma visita de bastante crianças lá no trabalho, no sítio. Então a gente aproveitou para fazer os testes com elas. Ok, não eram nosso público, né? Mas também se você falar naqueles pessoas, falava assim que pais que curtiam esse tipo de jogos na década de 90, 80, não consigo lembrar agora, eles gostavam de mostrar para seus filhos. Então, seria legal ver com crianças se elas também curtiam. E também criança, assim, sabe pra caramba. Se criança não curtir, rapaz, é uma merda. Então, desiste. E foi muito legal porque eram comentários super espontâneos. Então, você tinha aquilo de cara ali e foi muito maravilhoso. Porque, tipo assim, você via aquele apelo que tinha o jogo, e isso era legal. Teve um garotinho que virou e falou que nossos inimigos eram melhores que o Mario. Então, meu Deus! Que alegria! E um que ficou super triste porque toda vez que ele caía, eu ia receber dano, o nosso personagem ficava tristinho. Então, é isso, é pra isso que eu faço o jogo. Teve teste também com pessoas que foram selecionadas com o foco também do nosso público. Teve esses testes, né? Foi um pouquinho ao projeto, então teve algumas coisas que a gente foi vendo e validando e foi mudando, já mudava na hora. Como era um ambiente um pouquinho aberto mais, a gente passava, fingia que bebeu uma água, mas estava olhando ali como funcionava aquele teste. E já ia tentando entender, né, como estava sendo essa interação do jogo com o público. E o nome, como é que funciona o nome? É bom falar do nome, por quê?
em design a gente fala muito sobre branding, a gente fala muito sobre marca. E como é que foi a escolha do nome? O nome também passou por uma pesquisa de similares, é bom falar isso. Sempre tem que procurar o que já existe, você tem que ter essa questão de pesquisa, é essencial. Foi visto, foi levantado, a gente queria entender como que chamava atenção, o que esse pessoal tinha nesses names, né, nessa marca que eles possuíam, né, como é que eles tratavam disso. Então, nessa pesquisa a gente encontrou 2 pontos fortes e importantíssimos, que foram que existiam jogos desse gênero que eram como os personagens, né, do protagonista, e outros que eles tinham uma relação com gameplay, né, com o tema, com temática. Então, tendo isso em mente, a gente começou a pegar alguns nomes e pesquisar e tentar entender como que a gente queria que a nossa marca fosse exposta. Foram feitas algumas ideações. Aqui tem só uma parte de entender ainda a marca, né, que é o arquétipo, para a gente entender como que funciona, como que a gente quer que a nossa marca seja vista. E tem aqui o que a gente acabou definindo, conversando com game designers e ali tendo uma interação com a equipe, foi que nossa marca ela ia ser divertida, que ela era engraçada, que ela queria trazer esses valores. Ok? Ok, mas a Bruna teve que parar porque a Bruna teve que fazer coisas dentro do jogo, então o Juan me ajudou muito. O Juan é ótima pesquisa, incrível, não sabia o que fazer sem ele. Ele pesquisou muito a fundo, ele foi muito a fundo nessa área. Aqui ele focou a parte de ideação de brainstorming, ele começou a ir atrás de nomes pro jogo e nome pro personagem. Então, aqui tem algumas ideias e conceitos. Dentro dessas ideias e conceitos tem esses subtópicos. Dentro desses subtópicos tinham propostas de nome e tinham pesquisas e tinham validações e coisas que já existiam no mundo e não existiam no mundo. Então, era muito bom. Eu só peguei os meus principais, que foram os que chamaram a atenção da equipe, né, do marketing também, da produção. Foram esses dois, né, as lentes e a parte étnica, né. Isso é legal porque isso se manteve lá no começo e até agora continuou se validando sempre forte. E dentro delas aqui a gente teve bastante votação, né, que foi da Tupi, da Yorubá e teve a Quechua, que é uma etnia peruana. Dentro dela teve esses nomes que eram bem interessantes de falar e até o sotaque em outras línguas era bem engraçadinho, porque também é uma questão de divertir, né? Como a gente queria que tivesse, que ele fosse a marca. Então, dessas aqui, surgiu a Ticuna. O que quer dizer Ticuna? Ticuna quer dizer coisas que são complementares. 2 coisas que são complementares, que não podem viver sem a outra. Então, vai batendo no conceito inicial também, que era do bem e do mal, do yin. Então, foi tão legal, foi tão divertido esse conceito que a gente acabou replicando ele também para os personagens. A gente apresentou para o publisher, teve outras propostas de nome, assim, com Tincuna, mais alguma coisa, com I, com barriga, coisinhas assim. Mas eles viram e falaram assim, sei lá, lembrando do Stitch também, né? Por que não colocar um Ezinho ali? E aí fica bem interessante ficar verdade. Então, virou Tincuna. E aí a Brena voltou e eu e a gente começou a rabiscar no papel mesmo, tentando fazer N rabiscos, N ideias, N mapas. E aí foi juntando um pouquinho, foi pegando parte do personagem, foi juntando conceito, foi entendendo formas de aplicações, que surgiu Tincuna, a marca. Tincuna. E bom, a gente já tá chegando no final. Isso é legal falar agora. Foi muito intenso, uma coisa que eu tenho que dizer que foi bem trabalhoso. A gente errou pra caramba, a gente aprendeu pra caramba, assim, uma coisa legal de se falar que não foi fácil, teve um estresse, mas a equipe toda estava sempre ali junto, então mesmo a gente com ódio, às vezes de olhar para o nosso personagem, pro Bruno, e ficar, por que isso não funciona? Mas teve esse momento de tipo, pô, não, mas a gente tá fazendo uma coisa que, caramba, nossa, vai pra multiplataformas e não tá ali, sabe? Mas, uma coisa que eu aprendi bastante foi essa questão também dos testes, que, bom, a gente fez no meio, no final, então algumas coisas que podiam ser resolvidas no fluxo inicial não haviam sido validadas com o público, né?
Então, eu estou fazendo muito hoje é conversar com o público, porque querendo ou não, você pode, você tem que, você pode se colocar no público, né? Você pode tentar pensar como ele tem essa empatia, mas ele que vai saber responder. Então, você tem que ir lá, pedir para jogar, tentar entender, tem que ter esse contato. Aqui tá bem grande, mas assim, esse aqui é um fluxo que foi desenvolvido depois, porque como eu falei, né, antes eu fazia as coisas da Unity, eu fazia arte, depois que eu validava, e eu acabava tendo retrabalho, isso também acabou retrabalho com o pessoal de desenvolvimento, então a gente criou um fluxo melhorzinho de trabalho, né, que cria o fluxo, o Gameflow, depois você cria os wireframes, conversa com o diretor de arte GD para ver se as escalas são realmente de acordo. Vai com a engenharia, conversa entre você e eles vão ver se dá para fazer ou não para fazer. E aí, se dá ou não dá para fazer, volta de novo para a arte GD. E engenharia que vai fazer o que foi definido ali, você ainda não mexe. E aí depois só que o pessoal que é UI implementa com o visual, deixa bonitinho. E aí esse fluxo aconteceu do meio para o final, então foi super rápido. Não esqueça da minha responsabilidade, eu não quero isso nunca mais na minha vida. Esqueça disso, eu deixei para o final, então eu acabei deixando passar. Uma coisa que eu também estou começando a trabalhar depois com isso. E entendendo as limitações, como eu falei, eu gosto muito de aprender, mas eu tenho que saber também que eu não sei fazer tudo. É normal, eu não posso resolver o mundo. E tem gente ali para isso também. Então, tipo, ok, só saber que a gente é humano, a gente erra e que a gente tem que saber quando dá e tá. E, senhores e senhores, este aqui é o nosso jardim. Opa, eu esqueci do som. Perdão, senhores. Pronto, vamos. E é isso, gente. Eu quero muito, muito, muito agradecer a todo mundo. Assim, antes de começar, eu estava falando do Thiago que nas minhas palestras eu queria muito falar sobre o jogo, como foi esse desenvolvimento, e agora eu estou conseguindo falar. Então, parte da minha ansiedade está segurando, está passando. E isso é muito, 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 muito prazeroso, porque assim, eu aprendi muita coisa e como eu falei lá no começo, eu vi a galera passando conhecimento para mim, mostrando que era possível, então o meu objetivo é passar isso adiante e mostrar também que, tipo, caraca, é difícil, cara, demora, mas é possível também e, cara, é sensacional, assim, e eu quero agradecer também toda a minha equipe. É muito prazeroso, assim. Acho que na última entrega que a gente teve ali, a gente sentou e começou a jogar o jogo e todo mundo rindo da cara do outro porque não conseguia passar e o jogo era nosso. Então, tipo, foi um momento de interação muito, muito, muito legal. E, nossa, é um sonho, é uma alegria muito grande que eu carrego, assim, aquela pequena breninha da grita aqui dentro, falando, ai, olha isso, tu tá fazendo jogo pra gente aqui, cara. E é isso, gente. Muito, muito obrigada mesmo. E obrigada aqui por vocês estarem aqui me ouvindo. E tá bom. Cadê o Thiago? Ah,
Deu tudo certo, foi incrível, Brena. Pela fé, olha só. Você está sendo ovacionada aqui no Ai, meu chat. Deus. Meu Deus do céu, perfeita, muito bom, sensacional, maravilhosa. Brena, eu novamente, assim, eterna gratidão por você ter nos dado a honra de compartilhar todo esse conhecimento, toda essa experiência, toda essa vivência que você teve dentro desse projeto, do desenvolvimento, pela tua honestidade e principalmente por você ter topado compartilhar essa tua paixão, né, por toda essa tua vivência. Deu para sentir daqui, a distância mesmo, o monitor do computador estava exalando assim que você participou desse projeto com muita garra. Eu queria levantar algumas perguntas rápidas e destacar alguns tópicos que eu acho importante a gente destacar. De repente a gente pode desenvolver alguns comentários rápidos sobre isso também. Mas eu reforço o meu muito obrigado em nome do Departamento de Design e Expressão Gráfica da UFAM e em nome também do Centro Acadêmico de Design da UFAM. Gente, assim, sensacional essa palestra. Teve muito a colaborar e a acrescentar também. A primeira coisa que eu queria conversar contigo é porque eu soube que você tem um grupo Você pode explicar um pouco melhor para a gente? Que eu acho que é melhor você falar do que eu. Né? Sim, com certeza. Né? Então, a gente tem um grupo de desenvolvimento com mulheres, manas Game Dev. A gente está unindo forças, né? A gente está tentando fazer um pouco mais desse público que, bom, a gente sabe que o mercado é totalmente preenchido pelo público masculino, mas sempre quando a gente está fazendo um evento de jogos, a gente vê que tipo, tem pouca garota, sempre a gente não vê tanto esse público, né? Eu participei disso e as minhas que também estão comigo nessa comunidade, elas também viveram isso. Então a gente tá com esse grupo, né, que é uma comunidade, que é o Humanos Game Dev, que é para tentar trazer mais essas garotas que também estão por aí, às vezes porque não sabem que existe também outras garotas que estão passando por isso, ou simplesmente porque, não sei, por causa do preconceito, coisas assim. É bem legal a gente falar um pouco sobre o Humanos Game Dev, porque tá crescendo e isso é muito legal, a gente tem uns feedbacks muito grandes, assim, da comunidade crescendo. E é isso, a gente está tentando também muito tentar fazer alguns workshops, né, que a gente tem incríveis designers, desenvolvedoras, ilustradores, então, produtores, para compartilhar conhecimento. Sim, e incrível. Tem como colocar o arroba aí? Ah, sim. A Isabelle Rohana acabou de postar aqui no chat. @Manas Game Dev. Isso. No Instagram. E sim, a Isabelle que foi a idealizadora, assim, durante uma palestra minha, ela chegou e falou, mano, vamos fazer. Eu falei, mano, vai ser. Então... E que bom que foi, né? Sim. Acho muito importante você divulgar. Primeiro, parabenizar todo mundo que está dentro desse grupo, que está se organizando, né? Porque isso sim é muito importante. Isso dá... eu não sei nem o termo que usar, mas eu imagino que tem muita gente que se interessa por isso, muitas meninas que se interessam por essa área e não se sentem acolhidas por esse mercado, e isso é muito importante, criar essa rede de apoio. E aí, inclusive, eu deixo se vocês precisarem de qualquer tipo de ajuda em divulgação, de apoio, podem contar tanto com o Centro Acadêmico de Design, quanto com o Departamento de Design da UFAM. A gente está aqui para isso, assim. É basicamente para ajudar a compartilhar conhecimento e oportunidade para os alunos. Então, a gente vê nesses grupos muita força, muita união. Então, é importante, sim, divulgar as ações de vocês. A gente teve uma pergunta aqui, e agora, meu Deus, me desculpe se eu falar o nome errado, tá? A gente teve uma pergunta durante a tua palestra do Ken Raj Jr., e ele perguntou, durante as personas, se
ele percebeu que as suas personas estavam em inglês, escritas em inglês. Uhum. Só que aquilo Sim. foi obrigatório para você. Sim. Na verdade, a personagem não foi feita por mim, né? Foi feita pelo Juan, que a documentação já estava feita. Mas eu tive que traduzir muitas coisas, algumas coisas eu acabei deixando em inglês também aqui, porque era muita coisa para traduzir, eu falei melhor não. Mas nossas documentações são feitas em inglês. Então, porque a gente trabalha com todo mundo ali, então é bom falar que toda documentação é feita em inglês. A gente é bem raro. Se a gente fizer em português, daqui a pouco a gente tem que traduzir de novo, então. Até pelo escopo do projeto, eu acho, né? Pelo contexto que a gente tinha mais global. Sim, sim. E também porque te ajuda a mostrar, sei lá, imagina se tu tem desenvolvedor, não, se tu tem assim, uma publisher, aí tu tá pegando documentação, aí tu lê um pouco da documentação, aí tu fala que tu quer mostrar aquilo ali dentro de um slide para vender, né, o teu produto. Então, para fora, digamos assim. Como eles viajam muito, né, também tinha disso. Então era só pegar, copiar e colocar lá, não precisava ter que traduzir para inglês, para traduzir. Sim. Eu queria trazer também duas percepções que eu tive da tua palestra aqui, que eu achei muito importante, muito legal você ter explanado isso para a gente, mostrado para a gente que o primeiro ponto é que o processo, como ele acontece, ele não é lisinho, igual que a gente vê ali no Behance, assim, de portfólio, assim, sabe? Que a gente vê os desenhos super bem elaborados já de primeira e achei muito legal você trazer essa contextualização de como foi desde os rabiscos primários, assim, até a pesquisa que foi necessária desde o início, que ajuda a gente a ter consciência de que não ficou igual o resultado final de primeira, né? Isso tudo foi um processo evolutivo e de muita tentativa. E aí eu já pego o gancho para falar de outro ponto que eu achei muito legal da palestra, que é a gente entender que nem sempre o que a gente fez vai dar certo e a gente estar aberto, devemos estar aberto a corrigir, a aprender, a melhorar sempre, né? Sim. Eu imagino para ti como deve ter sido desesperador, assim, ver, putz, esqueci o PC, ou então a parte de documentação ali dos controles, que tem que seguir as normas, nossa, deve ter sido assim. A gente chora, né? Acontece. Mas também é bizarro, porque assim, como eu falei, eu amo muito, eu gosto muito, eu vivo muito, e também falar que teve muita pressão de mim, sabe? Teve alguns momentos que realmente eu parava aí, porque, pô, como eu falei, desde o começo, eu queria fazer jogo, assim, tipo, o meu eu interior ali sempre tava, querendo fazer jogo. E aí, tipo, quando você fala que vai ter um jogo de uma escala global para todos os consoles. É tipo falar para o meu eu interior falando assim, olha, quando tu crescer, tu vai fazer um jogo que tu pode jogar, tipo, que todo mundo pode jogar. Então, tipo, era um peso muito maior. Então, eu ficava, assim, agora eu tô mais de boa, mas ano passado, e eu me cobrava muito, era uma coisa de síndrome, eu sou cara. Então, tipo, tinha tudo isso ainda, um apelo psicológico que ficava, tipo, meu Deus. E aí, quando aconteceu isso, nossa, que desespero enorme. E uma coisa bem interessante de falar também, durante todo esse processo, a gente tem mini entregas. Eu não sei se todo mundo está familiarizado, assim, como funciona, toda assim, essa questão mais organizacional da empresa. A gente tem entregas, de 2 semanas a gente tem entregas, e aí no final da entrega tem aquele momento que você vai apresentar como está sendo o jogo, né? Todo o jogo, todas as entregas, como um todo. E tem um momento que você conversa e faz uma retrospectiva, né? Tipo, e sempre começa a retrospectiva com coisas pessoais, tipo, o que aconteceu contigo essa semana, durante esse projeto todo, sabe? Então, isso é uma coisa até interessante, porque às vezes você não está produzindo bem porque aconteceu tal coisa com a tua família, e aí, então, ter isso é bem, bem, bem importante também, assim. É bom lembrar, assim, que todo mundo é humano, sabe? Que às vezes você não está fazendo uma coisa boa porque uma coisa aconteceu contigo, sei lá. Então, tem tudo isso. Então, além do desespero das coisas funcionando, tem outros fatores ao redor. Caramba, que interessante
você trazer esse ponto, né, do humano mesmo, porque a gente se preocupa tanto com prazos e entregar o que tem que entregar e conseguir fazer da melhor forma possível, que é muito comum mesmo que a gente esqueça do fator humano nosso, né, de que o que eu estou fazendo, o mundo externo também me afeta e afeta o outro também. Eu gostei muito também de você ter mostrado a interação com toda a equipe, né? De que você precisou consultar engenheiros, você não teve que carregar esse projeto sozinha, digamos assim. Você pôde contar com outras pessoas e o quanto isso enriqueceu, né, o seu trabalho. Cara, é essencial, é uma equipe, né? E isso vem muito também, assim, quando a gente éramos 4 sócios na minha empresa, né? Então, meio que cada um era uma área diferente, então a gente tinha que saber conversar. E aí, tanto que quando eu cheguei lá, então, eu fui a pessoa que sentava lá, ia atrás de conversar, né? De tentar interagir mais. Eu ganhei até o troféu de pessoa mais animada do time. Porque, assim, o design tem isso, né? Você tem que ser multidisciplinar e você tem que estar para ouvir. O design de experiência, ele tem que ser uma pessoa, além do, assim, tem os dois lados, né? A gente tem a parte técnica e a gente tem a parte mais emocional da coisa. Mas saber se comunicar, é saber como interagir com as pessoas, é ouvir, assim. É isso, isso ajuda bastante, isso enriquece bastante. Porque, assim, se uma pessoa se abre para ti para falar sobre o aspecto visual e como que ele vê a visão dele, se não dá certo, mas se tu colocar aqui, vai quebrar o código. Então, e tu ter essa empatia de, melhor deixar quieto. É importantíssimo. Legal, legal. Alguém que está assistindo, tem mais alguma dúvida? Quer acrescentar algum ponto, fazer algum comentário? Vou dar esse tempinho aí, só um pouquinho a mais. Daí eu faço uma última pergunta para a Brena e a gente encerra, tá bom? Se alguém tiver mais alguma dúvida, alguma questão, a hora é agora, para aproveitar e extrair todo o conhecimento dessa mulher. Não, pode falar comigo à vontade também. Eu não tenho... Verdade! Ou você pode... Eu demoro para responder às vezes, mas eu respondo, sim. Ou você pode contactar diretamente a Brena. Estamos aqui para isso. Enfim, gente. Brena, para encerrar uma última pergunta, eu queria, na verdade, enfim, eu queria... Tem muitas alunas que estão te assistindo agora, muitas pessoas também que vão te assistir posteriormente. A gente vai publicar esse vídeo da palestra, né, no YouTube, no canal do Design Fan. E eu queria que você deixasse ou um conselho, ou um recado, ou alguma mensagem para essas pessoas que estão estudando agora, que estão no começo dessa carreira. Te peguei de surpresa agora, né? Nada. Gente, não estava no script, produção, pô. Ai, gente, o que eu falo? Não sei, eu só... Gente, correr atrás, não desistir, ser resiliente, cara. Acho que essa é a parada, ser resiliente, aprender, se conhecer bem, saber todos os seus pontos fracos e pontos fortes. Eu acho que é essencial, assim. Como eu falei, eu sou muito inquieta, eu gosto de correr atrás, ter conhecimento, né? Mas eu gosto de ouvir muito também, então eu sou uma pessoa viciada em curso, então assim, não sei dizer, eu só sei que correr atrás é importantíssimo, né? Pesquisar, saber o que você quer. Tem uma coisa importante, eu crio metas. Então, desde o começo, assim, eu tenho até uns desenhos, assim, com isso. Eu sempre soube o que eu queria, onde eu queria chegar, então ter essas metas e dividir esses objetivos, saber assim, o que eu quero aprender, onde eu quero chegar. Ter pontuar isso é importante, porque assim, eu acho que já chegaram fora comigo assim, sobre
alguns cursos, né, que você não aprende tanto o que você gostaria, né? Assim, como eu falei, design gráfico eu tinha uma matéria de jogos, mas eu sabia um pouco sobre a interação e eu fui atrás de cursos que me ajudavam a fazer isso, né? Necessariamente mover, correr atrás. Hoje tá bem fácil assim, se conversar com o pessoal que é de fora, de dentro, todo canto. Então, sair da caixinha. Acho que é isso. Achei que foi ótimo. E é isso. A gente tem uma pergunta aqui Isso também é agora isso. do Felipe Firmino. Ele está dizendo aqui que trabalha com design gráfico e cursa jogos digitais. Ele vê dificuldade em encontrar canais e cursos relacionados a design gráfico com jogos. Por que você acha que isso acontece? Uhum. Rapaz, pior que é difícil. Por isso que eu tô fazendo esse negócio aqui, tô tentando tentar fazer um workshop depois. Cara, realmente é bem complexo. Uma coisa que recomendo muito assim, eu tô disposta a ajudar, ir atrás de pessoas que talvez estejam dispostas a me ajudar. Tem alguns canais, a maioria deles são americanos, são internacionais, que tem, assim, alguns workshops. A maioria toda em inglês, assim. Tanto que eu tô tentando fazer o máximo de fazer algumas coisas em português, porque de onde eu venho, eu quero que as pessoas entendam, né, um pouco da minha área. Uhum. Então, mas design gráfico em jogos, assim, você tem que... É muito importante. Eu não cheguei também a ver algum curso, assim, que seja só focado nisso, sabe? Só em comunicação visual. Só, tipo, que eu aprendi juntando um pouco de interface de aplicativo, e aí eu aprendi um pouco do que eu aprendi no Ocean de Game Design, e aí eu aprendi um pouco de implementação que eu vi em alguns cursos online, e aí eu fui juntando e eu fui entendendo um pouco. Ainda realmente é uma área que é bem complicada. Mas eu não sei de onde você mas tem um canal aqui, um grupo no Facebook, que é o GM Manaus, e aí tem bastante gente de desenvolvimento de jogos aqui em Manaus, assim. É legal porque uniu a galera e deixou ali. E é legal fazer algumas perguntas, talvez, né? A gente, como eu falei, a gente das Manas, está querendo fazer alguns workshops, né? Focado realmente nisso. Então, é legal ouvir, talvez a gente faça uma enquete em breve para a gente também pontuar um pouco disso. Eu não sei se eu respondi. Inclusive, a Isabelle aqui, ela citou esse grupo que você comentou aí de Game Dev Manaus, para o pessoal seguir no Facebook. Bom, gente, a gente já está estourando aqui um pouquinho o nosso horário, mas, novamente, eu queria agradecer a presença de todo mundo, as perguntas. Opa, chegou aqui um outro comentário aqui, do Paulo Farias. Ok. O Paulo percebe que, vendo as perguntas e respostas, ele acrescenta que, além da quantidade de recursos, com grupos, cursos, etc., que tem hoje em português, ele vê também que ainda a gente está numa parte de pioneirismo de desenvolvimento de jogos aqui no país, mais ainda na região norte. Infelizmente, eu concordo que é um conteúdo que ele não é acessível assim como a gente consegue de outras áreas. É algo que a gente ainda está criando uma cultura sabe, de profissionais assim nesse campo. Sim, eu concordo. Lá para 2014, como eu falei, tinha bastante coisa movimentando em torno de jogos, né? Tanto que tinha um curso que eu fiz, né, de jogos. Aí deu uma caída, né? Mas eu não sei se talvez agora seja um momento, talvez, que volte, porque, assim, além da nossa empresa, né, lá da Black River Studio, tem a Forest Game, a Amazon Forest Game. Desculpa, pessoal, desculpa aí que não não. Que é da Petit Fabi, e eles também estão aumentando e estão fazendo desenvolvimento de jogos também lá. Então, uma coisa que eu acho muito legal é que não tem concorrência ainda, não existe concorrência, né? Quanto mais a gente desenvolver, mais crescer esse mercado aqui, é ótimo pra gente.
Uma coisa, talvez, que realmente eu cresça agora, porque durante esse tempo todo de pandemia, os jogos foi o único mercado que não foi afetado. Todo mundo começou a jogar, até minha mãe voltou a jogar. Então, para tu ver, assim, é um momento de oportunidade, assim, que eu vejo crescendo. Mas aqui realmente é bem difícil, assim. Eu tô 2014, 6 anos aí tentando ver como funciona, como é que eu posso tentar agregar, mas é muito bem que eu tento para eu tento conversar com a galera, eu tento passar adiante para ver se o pessoal também cria esse vamos lá. Sim. Pois é, então, eu preciso encerrar a nossa, a nossa palestra, mas quem quiser continuar essa conversa, esse papo interativo, quem quiser entrar em contato com a Brena, Brena, como que a gente te acha? O Instagram, acho que é mais fácil. Onde coloca as coisas aqui? Onde eu escrevo? Me ajuda. Tem um bate-papo aqui, tem um bate-papo. Se você levar o mouse na parte superior, vai ter uma opção de bate-papo aí. Vou procurar. Chato. Vou colocar aqui. Tem o meu arroba, né? Olá, eu tô bem formal, então se vocês quiserem procurar. É o arroba Brenin Cardoso. Quem quiser me achar, como eu falei, eu posso demorar um pouco para responder, porque eu tenho momentos para responder. É difícil organizar na pandemia, mas eu estou tentando, então eu tenho os meus momentos. Mas é isso. Bom, é isso. Obrigado a todos também que estão presentes na palestra, que assistiram, acompanharam, a todos que estão interagindo. Tá? Obrigado, Brena, mais uma vez. Agradecer também a Black River Studios por ter autorizado, né, a você apresentar aqui esse processo do desenvolvimento do jogo. E é isso.